Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala dos ativos que ajudam nos sintomas da menopausa. Tem ainda bate-papo sobre dores crônicas e entrevistas sobre aromaterapia. Se você tem alguma dúvida, curiosidade, aproveite para mandar a sua participação através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Fácil de se conectar conosco também através das redes sociais. Lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O canal da Hit no YouTube é Hit TV ao vivo e tem também o site para acompanhar tudo o que acontece por aqui no www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, espero sua participação sempre sobre o programa ao vivo e a sua sugestão de tema para as nossas próximas entrevistas. @Denise Luque no Instagram e facebook.com/Denise Luque. Nossa primeira convidada para falar dos ativos que podem ajudar nos sintomas da menopausa é a queridíssima doutora Silmara Spinelli. Ela é farmacêutica, está aqui conosco, sempre um papo agradável. Doutora, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. A alegria minha de estar aqui com você, sempre muito bom, né? Poder compartilhar, conversar, trocar. Sempre muito importante, né? E menopausa é aquele momento da vida da mulher que todo mundo que viveu o suficiente, toda mulher que viveu bastante, viver o bastante vai entrar na menopausa e hoje é quase metade da vida, mais às vezes, estando na menopausa, né? Sim, sim. A gente vai viver um terço, né, da nossa vida estando nessa condição. Que é uma condição que pode começar um pouco antes, né? Que às vezes as pessoas confundem um pouco, né? O que é o climatério? É o que quando você já vai sofrendo algumas alterações antes da menopausa, né? E o que é a menopausa? É quando para a menstruação, seus órgãos diminuem, o ovário diminui a atividade e você fica 1 ano sem menstruar. Então é isso que determina a menopausa, né? Então, assim, a gente pode ser a partir dos 45, normal, dos 45 aos 55 anos. É o que normalmente acontece, né? Se for antes, você tem que ter um acompanhamento. Mas você vê, 45, 50, né? A gente ainda tem muito caminho pela frente. Sim. E antes mesmo desse momento chegar, então, as mudanças já estão acontecendo e os sintomas podem vir. Então, pode ser alguém que não está na menopausa ainda propriamente, que não completou esse aniversário com a ausência da menstruação, mas já está sentindo esses sintomas e aí já pode começar a lançar a mão de algumas situações que a gente vai trazer aqui nesse bate-papo. Sim, é muito importante, se um pouquinho antes a pessoa sofreu qualquer alteração, né? Às vezes de humor, tem muita coisa que ao redor, a gente chama de perimenopausa, ao redor, né, no climatério, que você já vai tendo alteração. Então, às vezes é tratado como uma outra coisa, você vai no especialista, né? E, na verdade, são sintomas do climatério. Então, é importante você fazer a sua consulta no ginecologista, olhar e passar para ele, porque às vezes a gente fala assim, dor de cabeça eu não vou falar com o ginecologista, né? Ou qualquer outra coisa que eu sinto, eu estou com um problema de estômago, não vou falar com o ginecologista. Insônia, não vou falar disso com o ginecologista, vai falar sim. Tem que falar. Tudo que você sentir de diferente, tem que falar com o ginecologista. Aumento do fluxo menstrual durante esse período acontece e às vezes se torna muito incômodo. Tem que conversar com o seu ginecologista porque tem alternativas para tornar isso mais confortável, minimizar esses efeitos, né? Então, é importante conversar. Alguém, por exemplo, que já tem ali, de repente, o ferro no limite, se começa a aumentar esse fluxo, isso poderia cair esse nível, com né? certeza. Aí você vai sentir fraqueza, mal-estar, desânimo, né? Aí você fala, nossa, não consigo sair da cama de manhã, né? Que é um dos efeitos, o cansaço excessivo, a dor nas pernas. Então, tem várias coisas que alteram, né? Durante este período que você tem que ficar atento, não é? Tem que falar, tem que conversar. O mais clássico que a gente sempre imagina, o primeiro sintoma, o que vem primeiro à cabeça da menopausa é o fogacho. Aquele calorão, né? Isso chega para você também como relato de pessoas que estão ali, de repente, buscando algo na farmácia? Sim. É algo que você observa? E imagina, nessa idade, antigamente já era o fim da vida, hoje não.
né? Sim. Então são pessoas muito ativas. E aí, de repente, aquele calorão. Você tá vestida adequadamente para o clima de onde você mora, né? E também, não só como se a gente pode imaginar esse calor, mas a pessoa ficar ruborizada, então ficar mais vermelha. Até uma questão social que pode ter um impacto, né? Sim, e na verdade, às vezes até acontece um preconceito, né? Aí a pessoa já não quer que diga que ela está mais velha, né? Aí você fala, deve ser o sintoma da menopausa, está chegando na menopausa. E às vezes você não está preparada também psicologicamente para isso. Então as mulheres muitas vezes aguentam algumas coisas sem falar. Então é importante falar. É horrível o calor, eu senti um pouco e assim, você não vê a hora de sentir frio. A primeira vez que você sente frio de novo, você fala, nossa, que delícia sentir frio. Porque é um negócio que você não entende, é calor o tempo inteiro e é ruim, você soa à noite, você não consegue dormir direito. Então assim, tem algumas alternativas naturais, tá? Aquele antigo, eu gosto dos chás, né? O chá de amora é uma coisa interessante, para algumas pessoas funciona, tá? Porque a gente perde estrógeno e ele vai ajudar na reposição dos receptores. Não é muito claro, essa parte dos naturais não tem um mecanismo de ação determinada, mas ele melhora os efeitos para algumas pessoas. Então, você vai ter o chá de amora, você pode ter ele como chá, você pode ter ele como tintura. Muitas pessoas usam gotinhas, né? A tintura, que é um extrato mais concentrado e tem resultados. E tem aquelas pessoas que não vão ter resultado com isso. Né? Então, aí você também tem a cápsula com extrato seco da amora. Então, você tem 3 alternativas só na amora, no extrato de amora, tá? Aí você vai ter a simicifuga, que muitos médicos prescrevem, tem um nome comercial também, tem vários, e alguns médicos tentam com ela primeiro. Hoje os médicos já estão, né? Então tentam com ela. E tem a famosa isoflavona, tá? Que ela tem alguns fito-hormônios parecidos com os nossos hormônios. Que também minimizam esses efeitos e outros também, né? Hoje está muito em alta falar da reposição hormonal, mas a gente está caminhando para uma coisa mais natural, né? Então a gente caminha para isso. Não, mas e se eu tentasse o chá? E se eu tentasse? Porque vai funcionar para uma boa parcela. Sim. E se você for a contemplada por esse, né, por ter esse benefício com algo que é natural, quanto melhor, né? Sim. Na verdade, assim, quanto menos você tiver esses efeitos colaterais, então assim, o calor não faz bem, tá? Então sentir o calor não é só uma questão de bem-estar, é uma questão que afeta várias partes do organismo, porque está afetando o seu organismo como um todo. Então, quanto menos você tiver esses efeitos colaterais, melhor para o seu organismo. Então, assim, ou de forma natural, ou de forma procurar um ginecologista e fazer a reposição hormonal de forma transdérmica, que é o que a Federação de Ginecologia recomenda, tá? A gente tem os implantes, tem alguns estudos aí, mas eu estou falando o que a Federação de Ginecologia recomenda. Ela recomenda a reposição ou da forma, por exemplo, progesterona pode ser de uso oral, mas algumas de forma transdérmica, tá? Testosterona também, ela não recomenda os implantes. Tá? Não estou aí falando que tem gente que tem, tudo bem, mas assim, eu estou falando o que a Federação recomenda. Ótimo. Tá? E é fácil de fazer, né? Agora, para tudo isso também, você falou do chá, aí de repente você vai num lugar lá que tem a granel para comprar o chá que você não sabe. Eu, por exemplo, não conheço esses chás. Se bobear, eu nem conheço o chá de camomila, de olhar assim, de saber diferenciar, né? Um chá tão popular. Também precisa vir com um respaldo, uma procedência. Você falou da tintura, então, que é ali mais concentrado. Então, precisa ser... A tintura, por exemplo, tem que ter um farmacêutico responsável. Tem que ter um farmacêutico responsável. Você pode comprar, acho que em drogaria, eu não sei se tem, mas tem alguns produtos prontos. Que já vem pronto, tá. Isso. O que a gente estava falando agora há pouco é tomar cuidado com tudo que você compra na internet. Né? Porque você tem que ter um responsável técnico, tem que saber de onde que é, se a empresa tem empresa aberta. Né? Porque a gente acha que tem uma impressão de que está tudo validado que tem na internet. Ela passa uma coisa assim. Não, não está. Muitas vezes não está, não tem nem responsável técnico. E quando você vai comprar, não dá para comprar granel. Eu não gosto do granel. Tá? Então, assim, tem que ter uma empresa. Né? Se tem alguma coisa ali... Então, na verdade, é melhor ter uma empresa que te respalde aí também o cuidado com a internet.
A doutora falou se tem a porta aberta, isso é quem tem o negócio, quem trabalha na área, né? Então, isso é importante. Não é fácil ter o estabelecimento aberto, ter todas as certificações, ter todos os registros, né? Estar ali suscetível a visitas dos órgãos competentes para fazer avaliações de surpresa, que é assim que elas acontecem, né? Então, não é fácil, não é só colocar para vender, ter uma plataforma online para fazer isso. Então, é importante. Você está buscando esse benefício, é para a saúde, então melhor fazer isso do jeito certo. São produtos acessíveis, bons e são relativamente acessíveis, né? São acessíveis, sim. Tanto o chá quanto os fitoterápicos em cápsula, ou a tintura, ou a simicifuga, que também é em cápsula, isoflavona, não são caros, não. É gosto pessoal? O que você vai, o que vai ser melhor para você. Pode ser por tentativa e erro, nesse caso, que você falou de alguns ativos. Os médicos não gostam muito quando você vai no gineco, mas eu acho que a tintura de amora é uma coisa que, às vezes, na minha experiência, o que eu vejo que tem gente que funciona muito. É de tomar? De tomar. Tá. E o chá de amora também. Então, você tem que informar isso para o seu médico, porque se ele for repor alguma outra coisa, ele vai estar interferindo. Perfeito. Então, você tem que falar isso para o seu médico. Então, o que eu aconselho quando você vai para o seu médico é, faz aquela listinha, o que eu tenho que falar? Porque, às vezes, a gente fica nervoso na frente do médico. É incrível. E é tanta coisa, acaba não falando o que tem que ser falado. Precisa passar no ginecologista nessa época. Você tem prevenção, eles têm uma diretriz que é para fazer prevenção de câncer. Então, você vai ter a prevenção de mama, todos os cânceres, né, femininos e outros também, eles têm toda uma diretriz. Então, é extremamente importante, seja no SUS, seja no particular. Tem que fazer e fazer os exames periódicos. Muita gente deixa de fazer a mamografia. Então, a questão não é, mas reposição hormonal vai dar câncer. Não, se bem acompanhado e orientado, não vai ter problema, mas precisa estar acompanhado. E tem a contraindicação absoluta, muitas vezes, da reposição hormonal. Sim. Então, a gente também está falando com esse público, porque a gente pode ou escolher partir para algo mais natural, ou não poder fazer o uso de nenhum hormônio. Que aí a gente está falando tanto da questão relacionada ao câncer, quanto de outras doenças, às vezes até de ordem vascular, que a pessoa está muito sujeita a ter ali um problema que pode ser desencadeado pelo hormônio, e ela decide não fazer isso. A reposição. Mas é importante tratar, então não é só aguentar, eu tenho fogacho e eu aguento. O corpo sofre. Então, o ideal é a gente buscar essa alternativa para melhorar isso. Tem alternativas. Então, a primeira, assim, é aquela que o pessoal não gosta, né? A atividade física, né? Tá. Porque a gente quer tomar uma coisa que resolva, é verdade. A gente não gosta. Atividade física, na verdade... Para tudo. É para tudo. Na verdade, é uma das poucas coisas que tem comprovação científica para tudo. A gente pode até não gostar de vez em quando, mas tem que fazer. Eu falo que... porque às vezes a gente pega alguns trabalhos em específico. Se caminhar quantos quilômetros por hora é importante, senão não vale. Não, eu falo o seguinte. Saiu do sofá e saiu para andar, tá valendo. Você não tá parado. Entendeu? Então, assim, claro que quanto mais rápido, melhor. Quanto mais tempo, melhor. Mas, assim, eu acho que qualquer movimento é importante. Claro que a musculação é extremamente importante, que vai mudar tudo. Cada vez mais tem saído trabalhos em relação à musculação. Mas, além disso, o sono é extremamente importante, tá? Então, assim, você não está conseguindo dormir? Dá para tomar alguns naturais para dormir. E insônia também é um sintoma da menopausa. E aí, assim, você já não dormia bem antes. Você já tinha um pouquinho de insônia. Aí vem a menopausa, é claro que isso vai ficar ainda maior, né? E insônia aumenta muito na menopausa. E não tem como ter um dia bom sem dormir bem. E é difícil, porque é uma coisa muito difícil, porque você não consegue dormir, né? Eu acho que é uma das piores coisas é a insônia. Então, assim, leve para o seu médico, leve para outros médicos se necessário, use alternativas naturais, por exemplo, passiflora, o cerenzo, tem outras coisas naturais, ancilés, que a gente tem nas farmácias de manipulação, em dosagens adequadas, porque às vezes a pessoa fala, passiflora não faz efeito, mas ela está tomando numa subdosagem. Perfeito. Tá? Então, se ela tomar numa dosagem mais adequada e ela fizer aquele momento do chá de camomila da noite, ela vai conseguir dormir, a higiene do sono também é importante. A higiene do sono, extremamente importante. Então, de repente, é o momento de resgatar tudo isso. Você falou da atividade física, né? Atividade física. Gostando ou não gostando, não tem jeito, tem que fazer.
E como começar? Colocando mais atividade no dia a dia. Às vezes não vai dar ainda para ir fazer essa atividade do jeito que os especialistas pedem para a gente fazer, mas então você vai escolher subir alguns lances de escada ao invés de pegar o elevador ou a escada ou esteira rolante. E tem a questão da fragilidade óssea também, né? Que para a mulher isso, assim, já começa muito cedo, muito mais cedo do que no homem. E aí a mulher, às vezes, entrou na menopausa e já tem uma osteopenia ou tem uma osteoporose, de repente. Sim. Então, precisa estar acompanhando sempre. Uma das coisas que tem a vitamina D, virou uma febre agora, todo mundo repondo. Mas um dos melhores, o trabalho que foi feito foi evitando câncer. No consumo de vitamina D acima de 50, diminui a incidência de câncer. Então, a mulher acima de 50 tem que consumir vitamina D, é obrigatório. Que pode ser da dosagem menor e diária, ou pode ser daquela maior e semanal? Semanal, tanto faz. Tá. O importante é que ela reponha. Tá? E aí só a vitamina D, ou já é uma vitamina D que vem com algo que também já facilita? Então, na verdade, na hora que você fala de minerais, é importante falar com uma nutricionista, que você vai ter que repor cálcio, magnésio, algumas outras coisas, tá? O que eu acho que é importante, que eu converso às vezes muito com alguns especialistas, o que a gente tem em comum em relação à recomendação, tá? É vitamina D, coenzima Q10, cúrcuma, tá? Esses três... Em cápsulas, pode ser? Em cápsulas. Tá. Esses três não vão fazer... Resveratrol, sem. O magnésio, mais até que o cálcio, até, porque ele vai ajudar na parte cerebral, alguns tipos de magnésio, né? Mas ele vai ser bem importante. Nada disso que você falou tem interferência se a pessoa tem, por exemplo, um implante dentário. Porque tem alguns remédios que, se você tem implante, você não pode mais tomar. Às vezes você estava tratando uma situação aí de fragilidade óssea e aí pode perder o implante. Isso, no que você falou, não tem nada a ver. Não. Então, assim, os três, vitamina D, cúrcuma, coenzima Q10 e magnésio, não vai interferir em nada. Tá. E tem que fazer parte do... É bem importante. Você pode até assim, porque tem uma questão de custo às vezes, né? Coenzima Q10, a cúrcuma, o pessoal pergunta para mim, mas aquela na alimentação, os estudos dizem que talvez não faça, mas eu acho que assim, é melhor que nada. Tá bom. Entendeu? Sempre eu acho que o pouco é melhor que nada, porque senão a gente vai sempre estar no ótimo, né? O ideal é o que a gente quer. Mas vamos trabalhar com realidade. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Então, né? assim, mesmo a cúrcuma na alimentação, aquela raladinha que o pessoal faz, que tempero, já vai ajudar muito, entendeu? Tem alguns profissionais têm uma postura de sempre querer o ideal. Sim. E aí você não tem o paciente, ele não adere àquilo que você faz. Porque o ideal, às vezes, está muito longe da possibilidade. Então, não, meu médico falou que se não caminhar acima de 40 minutos por dia, não vai resolver de nada. Então, ao invés dele fazer os 10 minutos por dia que dava para ele fazer diariamente, aí ele não faz nada. Porque só 40 resolviam, né? É que às vezes a gente conversa, nós profissionais de saúde, conversamos às vezes com os leigos como se fossem outros profissionais de saúde, né? Então, o trabalho publicado disse isso, mas assim, o que a gente tem é que você precisa caminhar, você precisa sair. Então, o que é melhor? Melhor estar andando do que estar parado, né? Agora, a coenzima Q10, se puder repor, realmente é muito importante. E assim, eu tenho recomendado ela há alguns anos. E assim, é só coisa boa, né? Para fazer o uso, né? Você falou da questão do custo. E hoje muitas pessoas se perguntam se dá para manipular ou comprar pronto. Não é uma questão financeira. Não dá para dizer o que é... Você pode colocar tudo junto na mesma cápsula, porque tem essa questão da ingesta também. Sim. Se dá para fazer um chocolatinho funcional, porque aí a gente já aproveita e come o chocolate gostoso. Não, dá para fazer tudo isso. Você pode ter orientação da nutricionista, do seu médico ou do farmacêutico também te orientando nisso, tá? Dá para fazer tudo junto. Dá para você comprar os suplementos, né? Você pode comprar isolados os suplementos, aonde você estiver, na drogaria que você quiser, né? Claro que de boa procedência. A gente sempre fala se tem em fábrica, tudo isso, né? E o ômega 3, que eu estava esquecendo, que também é importante, os óleos. Então, você consumir os ômegas 3, um óleo de oliva bem... A gente fala sempre de consumir cápsula, mas um bom óleo de oliva já vai melhorar na sua saúde também, né? Perfeito. Tudo que a gente puder fazer. Então, insônia. Como é que dá para melhorar a insônia? Quais são os ativos aí? A gente fala muito de melatonina.
Agora até tem uma questão, eu não sei se já começou, mas um remédio bastante usado aí para dormir, eu acho que não é a marca, acho que é o Ativo, Zolpidem. Sabe que é a marca? É o Ativo, Não, né? é o Ativo. É o Ativo? Ah, então não tô falando a marca de ninguém, tô falando do Ativo. Ficou mais difícil, agora tem a maior dificuldade de você comprar, porque tem uma folhinha especial ali, diferente de como foi feito até agora, ou bem recente. Claro, quem precisa usar o remédio vai ter o acolhimento médico, vai ter a prescrição. Mas, para quem se usava da maior facilidade de acesso a esse produto, um produto que pode viciar e que tem gente que não consegue dormir, não só dormir sem, mas sem ter uma cartelinha ali para os próximos dias. Um apoio até psicológico, muitas vezes. A gente tem Zolpidem na farmácia, você consegue fazer no manipulado em dosagens diferentes, mas é um medicamento que se vai usar se necessário, tá? Porque não é o ideal, porque com o tempo... e você sabe que eu ri agora quando você falou isso, porque o pessoal de idade, eu já vi pessoas de idade trocando cartelinha, tá? Traficando remedinho, uma levando para outra. Aí fui na casa da minha amiga, sua mãe tá tomando isso. Não, não tá. Tá sim, eu vi lá. Mas quem será que trouxe para ela? Uma amiga que trouxe. É super sério, né? Então, não, assim, não pode, porque a pessoa pode cair. A gente está falando de queda de ossos, mas isso é uma das quedas. Esse é um remédio que, se eu não me engano, você já tem que tomar ele deitado, né? Então, aí a gente, nessa idade da menopausa, se você conseguir tratar e preparar para que mais tarde você consiga, porque a insônia vai aparecendo, né? Com a idade, a gente vai dormindo menos. Por uma necessidade também que diminui ou não? A gente deveria usar de ferramentas para conseguir dormir as horas? A gente precisa conseguir dormir as horas. Então, quanto mais você... Porque a gente fica preocupado só com a atividade física, eu vejo a loucura do pessoal com a atividade física. Não é só atividade física. O dormir, o sono e cada vez mais trabalhos, eu acho isso já há anos, tá? Que o sono interfere diretamente na pele, em tudo. Tem que se dedicar. Então, as mulheres que estão no climatério, que estão na menopausa, porque isso vai complicar, vai agravar. Então, tem que melhorar isso. E, às vezes, gente que está fazendo reposição, às vezes ainda tem. Então, não é só melatonina, tem outras coisas que a gente poderia bastante lançar coisa. a mão. Eu acho que tem bastante coisa fitoterápico. A melatonina, você está falando da melatonina, para algumas pessoas funciona muito bem. Tá? Dá um resultado bem Também bacana. tem a dose, que precisa saber, né? E agora já tem alguns trabalhos da melatonina que ela não só ajuda nisso, como ela ajuda na prevenção de câncer. Legal. Tá? Em alguns trabalhos científicos. Para terminar, e a alteração de humor? Quais são os ativos que poderiam ajudar? Porque é também uma questão que pode chegar com a menopausa. Sim, a gente tem alguns ativos que podem melhorar o humor, né? Eu gosto muito de alguns adaptógenos, tá? Que é usado muito na medicina indiana. A ashwagandha, dá para usar, e a gente tem comprovação. Não assim, o que é um adaptógeno? Eu, às vezes, me questionava isso. Mas você tem alguns índices que melhoram no organismo com esse fitoterápico. Então, você melhora o humor, melhora seu bem-estar. 5-hidroxitriptofano, tem que ser com orientação de um nutricionista ou de um médico, tá? É um aminoácido. Ou triptofano, que daí é um aminoácido mais simples, né? E ele vai ajudar na melhora de humor. Muito legal. Para isso, você precisa passar no médico, porque essa fase exige um acompanhamento de perto. E aí, você diga que você deseja fazer esse tratamento mais natural, que os médicos, se não tiverem afinados com isso, também vão procurar saber. E aí, na hora de escolher, você escolhe sempre farmácias responsáveis, com profissionais responsáveis, técnicos ali por trás, né? Então, essa informação também é importante. Vou deixar o Instagram da doutora, @SilmaraSpinelli, @SilmaraSpinelli. O site da farmácia é emporiomagistral.com.br. Você encontra também aí as redes da farmácia aí pela internet, é emporiomagistral.com.br. Eu adoro te receber e eu sei que a gente vai se encontrar em breve. Obrigada, viu? Com certeza. Venha Obrigada sempre, a você. doutora. Sempre uma alegria e um papo muito agradável. É muito bom conversar com você. Obrigada, muito viu? Bom. Obrigada. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente conversa sobre dores crônicas e eu tô te esperando. Até já.
Nós estamos de volta nesse bloco para falar de dores crônicas. Meu convidado é o Dr. Alessandro Félix, médico ortopedista. Doutor, que bom te receber aqui. Obrigada por ter vindo. É um prazer participar, Denise, poder trazer tanta informação útil para a nossa audiência, como o seu programa se propõe a fazer. A gente tem visto, doutor, cada vez mais pessoas sendo diagnosticadas com dores, às vezes até dores generalizadas, crônicas e generalizadas. Muitos diagnósticos, muita população vivendo cada vez mais, então, de repente, também ficando mais suscetível, um acometimento também psicológico importante. E aí eu não sei qual é a via, o que chega primeiro, né? A dor, que aí atrapalha o psicológico também, que provoca essas dores. Vamos dar uma explicada para quem está em casa? Muito boa colocação, Denise. Na realidade, a dor crônica, né, a dor que persiste, que a gente define que persiste por um período prolongado, mais do que 3 meses, né, muitas vezes tem uma origem multifatorial. Então, não é somente uma questão mecânica, ou um trauma, ou uma degeneração articular, mas também existe um componente de ação em sistema nervoso central, bem como alterações metabólicas associadas que levam à perpetuação desse quadro de dor, né? Então, o entendimento da dor crônica não passa somente por uma questão musculoesquelética ou ortopédica, mas sim um entendimento de toda essa conjuntura, de todos esses fatores que perpetuam o quadro e o processo de dor, não é verdade? Perfeito. E tem muito do que a gente estava falando, talvez, no bloco anterior, né? Porque também a menopausa e a queda hormonal e toda essa situação também não pode deixar. E aí eu estou falando do público feminino, mas depois a gente pode falar também do público masculino. Também não deixa as mulheres mais suscetíveis a essas dores? É verdade, Denise. A doutora Silmara acabou roubando um pouquinho minha pauta e entrou nesse contexto do climatério e da menopausa. Mas um fator impactante, né, e quando a gente estuda a incidência de dor crônica, a gente percebe que as mulheres no climatério e na fase inicial da menopausa sofrem mais com essa condição, não é? E justamente por conta de todas as alterações metabólicas e todas as alterações hormonais que acontecem nesse período, né? Então, a gente sabe que o declínio hormonal, o declínio do estrogênio, o declínio da testosterona, da progesterona nessa fase da vida da mulher acaba levando, sem dúvida, a fatores que estão associados, sim, a esses quadros de dor crônica, né? O que muito é falado, e aqui eu vou trazer a osteoporose, é que a osteoporose não provoca dor, não dá dor. Perfeito. A osteoporose não tem dor. Perfeito. Mas aí tem artrite, artrose, aí aquele problema que você já tem no joelho, que de repente já te acompanha desde a juventude. E na juventude você dava um jeito, ou de repente a gente não se importava tanto com a questão mais dolorosa. Dá para explicar esses eventos também? Vamos lá. Então, o que acontece, né? O início, a gênese da dor, muitas vezes tem origem numa condição mecânica. Então, naquele desgaste da articulação, né? E aí existe sempre uma questão, porque pessoas que têm um desgaste mais avançado naquela articulação, naquela junta, sentem dor, porque pessoas que têm menos desgaste acabam tendo mais processo inflamatório e dor, muitas vezes. E aí entra na questão de que não é só o desgaste da articulação que está associado ao quadro doloroso, mas toda uma condição muscular que estabilize aquela junta, aquela articulação. Então, muitas vezes, o paciente que tem, às vezes, um quadro degenerativo mais avançado, mas tem uma condição muscular estabilizando aquela articulação, ele vai ter menos processo inflamatório e menos dor, muitas vezes, que um paciente que tem menos massa muscular e uma degeneração não tão importante. Então, é toda uma questão multifatorial. E, além disso, o próprio processo inflamatório perpetuado, então de longa data, promove alterações em conexões no sistema nervoso central que fazem com que a sensibilidade ao estímulo doloroso seja muito maior. Então, o que acaba acontecendo é um remodelamento no sistema nervoso central. Então, você tem uma reordenação das conexões nos centros de dor no sistema nervoso central, que fazem com que aquele processo, aquele estímulo, ainda que seja um estímulo de menor intensidade, seja interpretado no sistema nervoso central como um estímulo maior, um estímulo mais importante, né? Dor é um processo individual, é difícil a gente quantificar e mensurar, dor, né? Exatamente. Então, assim, essa frase, justamente, né? Você não sente minha dor, né?
E aí a gente dá uma nota, né? Então vocês costumam pedir uma nota para nossa dor e tal. Então pode haver uma mudança nesse mecanismo e, de fato, depois de um tempo sentindo aquela dor, esse receptor entende a dor que já estava lá como maior. E dor, a gente sabe, é importante, né? É uma sensação importante. A gente tem que ter dor que nos protege. Mas, nesses casos de dor crônica, então essa dor que se arrasta aí mais tempo, e tem casos, se eu já vi, imagina o doutor que trabalha com isso, né? Pessoas décadas com dor, relatando isso, tendo péssima qualidade de vida, tendo outros problemas além da questão da dor que a dor acarreta. Não dá para... Não tem um remédio ou como a gente reverter esse mecanismo de diminuir essa sensação dolorosa? É interessante essa questão que você colocou, porque muitas vezes quando a gente tem questionários de qualidade de vida para fazer a avaliação desse paciente que vem sentindo dor em longa data, né? E quando a gente aplica esses questionários de qualidade de vida para um paciente que vem sentindo uma dor intensa de longa data, né? Para você imaginar o sofrimento e a angústia daquele paciente, a qualidade de vida desses pacientes que têm dor crônica muitas vezes se assemelha à qualidade de vida de um paciente aguardando um coração na fila de transplante, um paciente com insuficiência cardíaca aguardando um coração na fila de transplante. Então é extremamente impactante na qualidade de vida, no bem-estar e na relação psicossocial desses pacientes, as condições de dor, né? E quando a gente vai fazer a abordagem do tratamento da dor, a gente não pode pensar unicamente na questão mecânica. A gente precisa pensar em todos os outros fatores que estão envolvidos para que a gente faça uma abordagem assertiva. Então, não existe uma única abordagem, não existe uma bala de prata e um remédio só para tratar a dor crônica. A gente precisa abordar tanto a questão mecânica, quando essa tem uma relevância importante e é passível de tratamento, bem como medicamentos de ação em sistema nervoso central para atuar nos neurotransmissores e nos neuroreceptores dos centros de dor, bem como corrigir eventuais alterações metabólicas. Então, foi falado sobre a questão de reposição hormonal, então muitas vezes questões de alteração da tireoide ou questões metabólicas relacionadas ao climatério e à menopausa, então eventualmente se o paciente tiver a possibilidade de fazer uma reposição hormonal, seria interessante também num quadro de contexto de dor crônica, né? E juntamente com todos os outros tratamentos. Então não existe uma bala de prata. Uma outra questão importante e que a gente sempre precisa abordar no paciente com dor crônica são os hábitos de estilo de vida. Então existem hábitos que estão relacionados à perpetuação do processo e quando a gente corrige existe uma melhora muito substancial no tratamento desse paciente, principalmente envolvendo alimentação, qualidade do sono e atividade física. Por isso que eu brinquei que a Silmara roubou minha pauta. Legal. Então, resolver isso. Mas você está me falando de uma abordagem 360 graus da pessoa que está ali na sua frente, que por acaso é sua paciente, seu paciente. Não é isso que acontece algumas vezes. Então, é dor no joelho? Vamos ver só o joelho. É coluna? Só verifica a coluna. E muitas vezes o paciente, por ser leigo, ele acredita que um tratamento cirúrgico, então, já que ele vem arrastando essa dor há muito tempo, será que não é hora de fazer a cirurgia? Porque assim, o pensamento do leigo muitas vezes é esse. Você resolve o problema. Com a sua técnica cirúrgica, você resolve o problema. Certo, entendo, mas a questão toda é o quanto que aquela condição mecânica que a gente pode abordar e resolver na cirurgia é o fator principal do tratamento dessa dor. Então, muitas vezes, quando você tem uma artrose bem estabelecida numa articulação, então o joelho, o quadril, e aquela dor é pontual, localizada, não se trata de uma dor generalizada em outras articulações, sem dúvida você tem a abordagem cirúrgica, abordagem que eu digo mecânica, muito mais importante do que todas as outras. E às vezes você resolve o problema do seu paciente quando você tem essa abordagem, vamos dizer assim, músculo-esquelética, que é o papel do ortopedista via de regra, né? O ortopedista é um cirurgião por natureza, né? Então ele vai sempre propor uma abordagem cirúrgica. Mas quando a gente tem outras questões relevantes, importantes, também envolvidas nesse processo de dor crônica, muitas vezes o paciente vai se deparar com uma condição de frustração depois do tratamento cirúrgico, porque ele operou e não era melhor e não resolveu o seu problema, né? Então o paciente continua com dor após o tratamento cirúrgico. Perfeito.
Então, na verdade, é separar a cirurgia para os casos da melhor indicação que ela vai ter, né? Porque aí, o caso que eu citei, ou os casos que me vieram à mente que eu trago aqui, são muito quase o paciente, a própria pessoa, indicando a cirurgia, porque já não aguenta mais, sofrer com dor, mas também a dificuldade de aderir ao tratamento, fazer do jeito certo. Perfeito. Que não é só remédio, que não é só, né, que é tudo junto e, de repente, a fisioterapia. E fisioterapia não são só 10 sessões. Talvez essa seja uma questão burocrática de começar indicando as 10 sessões ou de 10 em 10, mas um tratamento que pode se alongar muito e tudo bem se isso estiver trazendo resultado de conforto, né? Eu sempre explico para os meus pacientes que a abordagem ortopédica, a abordagem cirúrgica, nada mais é do que uma janela de oportunidade sem dor para que o tratamento objetivo, que é a reabilitação muscular, seja atingido. Então, no consultório eu proponho para os pacientes, bom, vamos fazer uma abordagem cirúrgica, uma abordagem procedimental, então, às vezes a gente indica algum procedimento que seja menos invasivo, a gente possa fazer em consultório, mas para que a gente tenha uma abordagem sem dor, um momento, uma janela de oportunidade sem dor, mas que permita esse paciente reabilitar, porque o tratamento, em essência, né, como eu falei no começo da nossa conversa, é a manutenção da estabilidade articular através do ganho, da melhora da qualidade da massa muscular. E, às vezes, essa melhora de massa muscular não depende só do treinamento. Perfeito. Depende também da dieta, da qualidade do sono, de toda a condição metabólica hormonal desse paciente. Então, é uma abordagem realmente olhando para outras perspectivas que não só a perspectiva mecânica, né? Não só a perspectiva da degeneração da junta ou da abordagem ortopédica, cirúrgica ou da abordagem de procedimentos, mas sim uma abordagem integral realmente, olhando para o paciente e olhando para todos os fatores que estão associados a esse quadro de dor. Agora, se você puder dizer as principais queixas dolorosas de região no corpo que chegam até você, é o quê? Joelho, quadril, coluna, o quê? A queixa mais importante da área músculo-esquelética, né, é a dor nas costas, né? Então, se a gente for fazer uma análise aí do que aparece no pronto-socorro, em todas as especialidades, a queixa mais comum de pronto-socorro é a cefaleia, dor de cabeça. E aí, em segundo lugar, vem a dor nas costas, né? Os pacientes procuram muito pronto-socorro, muitas vezes aquela crise que travou a coluna, né? Então, o paciente leigamente chega, travei minha coluna, tive uma dor, fiquei limitado. Então, essa é uma queixa muito frequente no consultório também, né? Então, o paciente que tem a dor lombar crônica, associado ou não ao processo degenerativo, é muito interessante, isso existe cada vez mais por todas as condições ambientais e aí até o uso de medicamentos, cada vez mais a gente vê pessoas mais jovens com queixas de dor lombar, também muito associada a uma condição de sedentarismo, tá? É muito comum meninas, adolescentes, jovens, sedentários que começam a sentir dor lombar, então muito tempo na televisão, computador, sentados, com pouca atividade física, com pouca mobilidade, começam a desenvolver queixa de dor nas costas. E muitas vezes você não teve nem o tempo para você ter o processo de degeneração. Então, a sobrecarga sobre a coluna, ela vem antes do processo degenerativo, né? Então, aquele paciente começou a sentir dor, que é consequência da sobrecarga. E aí, num segundo momento, você vai começar a aparecer a degeneração. Então, adultos jovens, muitas vezes chegam, já passei em 3, 4 especialistas e eles falaram que eu não tenho nada, porque minha ressonância é normal, o meu raio-x é normal, mas eu estou com dor, eu estou aparecendo aqui porque eu estou com dor, né? E aí a gente tem que fazer essa intervenção, orientar, explicar, fazer uma anamnese, entender qual que é a condição realmente de atividade daquele paciente, da massa muscular, a qualidade da massa muscular desse paciente, para que a gente possa orientar o melhor tratamento, né? Então, isso é muito comum aparecer no consultório. Você falou de exames, deixa eu trazer essa história aqui, então. Os exames são chamados exames complementares, e aí tem gente que gosta que o médico pede exame, quanto mais exame pedir, melhor, acha que a assistência está sendo melhor e reclamam se o médico não pede nenhum exame, e outros que gostam, que quanto menos exame, melhor, já viu ali, já resolveu, entende a questão da análise clínica ali, do exame físico em consultório. Qual a sua visão sobre isso? E a dor não vai aparecer no exame, né?
É bem colocado, né? A gente não tem nenhum exame para mensurar e nem classificar a dor, né? E isso acontece, via de regra, pacientes com exames normais, que já passaram em outros colegas e vêm com a queixa de dor no consultório. Como é que eu entendo o exame? Tá? Como você bem colocou, exame complementar, a propedêutica armada, que do ponto de vista técnico a gente chama, né? Mas como é que eu entendo? Quando o médico solicita um exame, a primeira pergunta é: o que eu quero ver com esse exame, né? O que eu espero encontrar e para que eu estou pedindo aquele exame? Qual que é meu objetivo? Então, assim, a gente não deve pedir realmente exame a esmo. Então, puxa, você vai pedir um exame só para contentar a necessidade do paciente. Na realidade, você precisa se municiar do exame para que o exame sirva como um instrumento para te ajudar a definir uma conduta. O exame vai te servir e não você servir ao Exatamente. exame, né? Então, o exame precisa alterar a conduta. Então, muitas vezes, o paciente pergunta: puxa, você não vai pedir uma ressonância magnética para mim? Eu falo assim: olha, não vou. Por que eu não vou pedir a ressonância magnética? Porque, independente do achado da sua ressonância, não vai alterar a minha conduta inicialmente. Então, o raio-x basta para que a gente introduza a conduta e avalie o resultado favorável ou desfavorável. Então, o exame ele precisa ter uma razão para que a gente peça, né? Tem que servir como um instrumento para ajudar, auxiliar numa potencial conduta, numa futura conduta, mudar a evolução daquele quadro. Legal. E nesse sentido também, exames de sangue feitos quando a pessoa está numa crise de dor ou sente muita dor, eles não podem vir alterados? Porque a dor não estressa a gente? São duas situações, bem colocado, né? O estresse pode alterar e o processo inflamatório em si também pode alterar, de certa forma, alguns exames, algumas análises metabólicas, tá? Então, e de qualquer forma, os exames de sangue, via de regra, exames de análises clínicas, vamos dizer assim, via de regra não são os melhores indicados para o entendimento da dor mecânica, por exemplo, né? Então, a gente sempre busca, para entender aquela dor mecânica, os exames de imagem, né? Quando a gente vai buscar uma causa metabólica, como, por exemplo, alteração de hormônio tiroidiano ou alteração, um quadro de dislipidemia que está associado à resistência periférica à insulina, que também pode ter uma relação com dor crônica. Então, os quadros de alteração relacionadas à glicose, aos açúcares no sangue, também estão relacionados a um quadro de dor crônica. Então, quando a gente vai fazer essa investigação, alterações hormonais, então, os declínios hormonais do climatério, ou até mesmo um hipogonadismo no sexo masculino, com alteração da testosterona, tudo isso está associado à dor crônica. Então, a gente direciona os exames de análises clínicas pensando nisso. Tá? Mas quando existe, quando existe realmente a suspeita, né? Então, quando você conversa com o teu paciente, entende a história, aí você direciona a investigação para um quadro metabólico e aí sim faz sentido a gente solicitar o exame. Tá? Muitas vezes, sim, em vigência da dor, a gente precisa modular e entender as provas inflamatórias que talvez estejam um pouquinho mais alteradas naquele momento. No bloco anterior, a doutora Silmara falou também sobre atividade física, musculação, né? E muita gente, doutor, se vale de problemas ortopédicos ou dolorosos, situações dolorosas, para não fazer. Mas eu tenho dor. E eu nunca vi nenhum médico falar que não pode fazer uma situação. Assim, deve ser tão raro e tão individualizado e tão pontual você não poder fazer por um período mais curto possível uma atividade física que a gente, né, observa tanto isso no dia a dia, as pessoas falando que eu tenho muita dor no joelho, aí eu não posso fazer. Mas o médico em si nunca contraindicou o exercício, né? Muitas vezes o paciente está limitado e aquela dor que ele sente é uma limitação física mesmo para a atividade, para o exercício, né? Mas, via de regra, quando assistido e feito na intensidade desejável, a atividade física é um fator de proteção para a dor crônica, é um fator que vai ajudar ele a tratar aquela dor crônica. Então, é aquilo que eu falei, é a janela de oportunidade, a intervenção ortopédica serve como uma janela de oportunidade para que a gente faça, sim, o fortalecimento de maneira adequada, né?
É óbvio que existem exercícios que podem sobrecarregar, sem dúvida, articulações que já estão numa condição claudicante, que já estão numa condição debilitada, e piorar o quadro de dor do paciente. Então, eu sempre brinco com os pacientes que é importante que esse exercício seja assistido por um profissional, seja um educador físico, seja um fisioterapeuta, para que a gente não exceda o limite daquela articulação, né? Às vezes é uma questão de, que a gente brinca que é o cobertor curto, né? Que você cobre a cabeça e descobre o pé. Mas, sem dúvida, faz parte do arsenal terapêutico, faz parte da minha prescrição, o exercício físico. É muito importante no tratamento da dor, sem dúvida. Agora, tem uma explicação para pessoas jovens estarem já num grau, assim, numa condição de degeneração que é esperado só mais tarde? E eu já ouvi alguns comentários, até de pessoas próximas. Eu fui no ortopedista, ele falou que minha coluna parece uma coluna de alguém de 80 anos. E é alguém de 30 anos falando, alguém de 40 anos. Aí eu não sei, porque às vezes isso para a pessoa, esse comentário do médico vai ser um grande... uma mola propulsora para ela buscar uma mudança. E outras vezes vai ser totalmente contraproducente. Já que a coluna já está tão debilitada, então deixa para lá, não dá para resolver. É curioso isso, né? Existe um grande problema na abordagem estigmatizadora do médico, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz a abordagem com os pacientes, justamente para não colar esses rótulos no paciente, né? De problema nas costas ou de escoliose. Às vezes o paciente chega no consultório já com o rótulo: doutor, eu tenho hérnia de disco, né? E o que é interessante, né, a gente entender? Que o processo de desgaste e degeneração articular é um processo natural da senescência humana. Então, todo mundo que viva uma vida longa por 80, 90, 100 anos vai ter algum grau de desgaste nas suas articulações. E esse processo se inicia com a maturidade esquelética. Então, a partir dos 20, 30 anos, você já começa a ter a degeneração articular em algum grau, tá certo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não colar o rótulo de hérnia de disco ou o rótulo estigmatizador nos nossos pacientes. Tem um estudo muito interessante, que é um estudo dos anos 90, que foi feito com ressonância magnética de adultos jovens, né? Um estudo de radiologia, adultos que não sentiam dor, adultos assintomáticos, que foram submetidos ao exame e cerca de 90% daqueles adultos jovens de cerca de 30 anos tinham algum achado de degeneração na coluna já, sem que isso fosse causa de dor. Então, o exame ele é muito mais sensível nesse aspecto do que propriamente a dor do paciente, né? Então, a degeneração é algo normal, é algo esperado. O que a gente tem que associar sempre, de novo, quando a gente pede o exame, é procurar associar o que a gente está buscando relacionando com o resultado que veio aquele exame. Tá certo? Porque o exame pedido a esmo simplesmente vai servir para colar um rótulo naquele paciente que vai deixar de fazer sua atividade física, que vai deixar de fazer o que é ideal para que ele mantenha a massa muscular, mantenha a estabilidade da articulação e não tenha dor. Muito legal. Eu vou deixar o contato aqui do doutor e ainda te faço uma última pergunta para você responder enquanto eu chego no meu recadinho. O Instagram, @hospital_unic. Hospital_unic. O telefone é 11 2424 3535, o site www.hospitalunic.com.br. Doutor, obrigada por ter vindo, satisfação te receber aqui, foi ótimo esse bate-papo, gostei da parte de não rotular o paciente, isso infelizmente acontece com certa frequência e atrapalha, né? Então, assim, às vezes é um familiar teu que passou num médico, você tinha uma esperança ali que aquilo ia mudar e tem um resultado, às vezes, ruim também, por conta do rótulo. Enquanto eu chego até meu recadinho, doutor, então, quando a gente fala de tratamento para dores crônicas, o que é o sucesso desse tratamento? Então, o que é esperado de um tratamento para dores crônicas? O que é esperado? É esperado melhora na qualidade de vida do paciente, melhora na interação social e melhora na atividade física. Esse é o resultado esperado. Eu espero que aquele paciente ele se mexa mais depois que a gente introduzir o tratamento ideal. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais bate-papo. Estamos
de volta, terceiro e último bloco do Consulta ao Doutor de hoje, falando sobre aromaterapia nesse bloco. Aproveita a oportunidade, então, para aprender mais sobre aromaterapia. Quem tira as nossas dúvidas é Solange Lima, aromaterapeuta e terapeuta integrativa. Solange, obrigada por ter vindo, alegria te receber aqui. Eu que agradeço, é um prazer. Tem crescido, né, Solange, a curiosidade das pessoas em torno da aromaterapia. A gente já vem nesse movimento de tentar o que é mais natural, tentar o que, né, é menos medicamentoso, não substituindo quando há a indicação médica, não é isso absolutamente, mas até para te trazer conforto, para fazer uma prevenção. Tem crescido muito, tem uma explicação para isso? Sim, eu acho que é um tratamento complementar, né, à medicina. Então, a gente entra com esse recurso para ajudar as pessoas a se sentirem melhores, aí tanto na parte física como emocional. E ela é uma ciência muito antiga já, né? Então, é uma terapia natural que utiliza os óleos essenciais, que são esses compostos aqui, que ajudam a gente a melhorar o nosso estresse, o nosso dia a dia, tirar algumas dores físicas e trabalhar o nosso corpo de uma forma integral, né? Corpo, mente e emoções. E os óleos essenciais, eles são extraídos das plantas, das frutas, das resinas, das cascas, de uma maneira natural, né? Por um processo de destilação. E o óleo essencial, uma gota de óleo essencial é a parte mais pura e é a energia da planta que a gente fala, né? Porque ele, quando a planta está ali, né, no dia a dia que ela está crescendo, ele ajuda a polinizar os insetos, como as abelhas, ele ajuda a proteger a planta do calor e também dos predadores, e ele traz esse benefício para a gente e para a nossa saúde. Então, uma gota de óleo costuma ter 200 componentes químicos, então é um poderoso medicamento natural. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sei que tem linhas, né? Então, é possível ter até uma discussão sobre isso. A ideia não é essa, trazer como que é a tua prática aqui. Mas eu sei que tem tanto o benefício de você inspirar esse aroma, né? Então, de você cheirar. Mas tem algumas linhas até de tomar. Como é que você trabalha? Então, eu vou sempre pela linha do olfato e da pele. Perfeito. Né? Porque, assim, a parte da ingestão é uma prática mais médica. Tá. E com acompanhamento, né? A gente tem, por exemplo, na França é muito comum, na Europa como um todo, é muito comum a ingestão dos óleos essenciais. Aqui no Brasil a gente tem algumas empresas que praticam, mas não é a minha prática. Perfeito. Tá? Então, na pele, a nossa pele consegue absorver e daí a gente consegue ter as propriedades. E inalar também, então, né, cheirar ali, pode trazer os benefícios que a gente está esperando. Isso. E são vários, né? Então, são vários. Dá para usar. Queria que você falasse um pouquinho, principalmente da questão do bem-estar. A gente vai falar da saúde também, mas pensar aqui no bem-estar. Então, a gente ouve falar muito sobre o trabalho de parto, por exemplo. Né? Então, imagina, no momento do trabalho de parto, que ele pode ser tanto um parto natural, um parto normal, vaginal, que você tem ali dor, é esperado que se tenha, né? Então, aquele desconforto, a dor. Ou se for uma cesariana, você está nervosa, porque é um centro cirúrgico. Sim. Você sabe o tamanho da cirurgia que você vai passar, né? Então, não é o nosso dia a dia, não é o nosso habitual. Então, um ambiente frio, gelado, muita tensão. E tem se falado, então a gente tem alguns profissionais da área da saúde, até enfermeiras, enfim, doulas, falando sobre isso e levando para esse ambiente esse conforto através de um aroma, de um óleo essencial, que também existem diferenças, né? Tem um difusor, aí é possível você comprar só umas gotinhas ali que tem um cheiro gostoso, mas que não são óleos essenciais, porque o óleo essencial ele costuma ser mais caro. Isso. É isso, né? Isso. Antes de falar sobre tudo isso, eu vou explicar como que funciona para o nosso sistema, né? Então, a partir do momento que a gente inala um óleo, por exemplo, isso aqui é um inaladorzinho, você faz uma inalação, ele vai para o nosso sistema límbico, que é o cérebro das nossas emoções. Se eu não me engano, a gente tem uma foto, tem uma imagem disso, não tem? Tem. Se puder colocar no ar, olá. Então, aí, a partir do momento que você inala, né? Aí ele vai entrar para o seu olfato, vai passar pelos neurônios olfativos, através de impulsos elétricos e vai para o nosso bulbo olfativo que fica lá no nosso sistema límbico.
Lá no sistema límbico, a gente tem o hipotálamo e o hipocampo. O hipotálamo é que controla as funções do sistema nervoso central, endócrino, dos nossos hormônios. Então, controla comportamento, temperatura, nossas emoções, tristeza, medo. Então, ele vai estar atuando no hipotálamo. E o hipocampo, ele traz as memórias. Então, quando você sente um cheiro, geralmente você associa a algum lugar, alguma emoção, alguma situação que você vivenciou. E é lá que ele pega essa informação. Então, a gente tem no nosso cérebro a capacidade de armazenar 1 trilhão de aromas diferentes. Então, é um potencial, né? E tanto aí. O olfato é um órgão que ainda não é tão estudado, mas ele tem muita importância, né, no nosso dia a dia por conta dessa questão. Se você sente um cheiro e a comida está estragada, por exemplo, você não vai comer. Agora, se você tem um problema de olfato, como a gente teve na época do Covid, que muitas pessoas ficaram sem olfato, que é a chamada anosmia, é perigoso. E muita gente ainda não se recuperou totalmente. Eu tenho pacientes que não se recuperaram totalmente ainda da anosmia do Covid. Então, o olfato pode nos proteger, né? Um vazamento de gás. Exatamente. Se você não consegue, não está sentindo os cheiros, você não sabe que está vazando, né? Então, Exatamente. tem uma série de fatores aí, por isso que tem até treinamento, o pessoal tem feito ali um trabalho para tentar recuperar isso, algumas pessoas ainda com sequelas, mas já dando uma porcentagem ali de melhora, o que já é bom, né? Então, que a gente possa preservar esse nosso sentido, né? E com os olhos a gente consegue reverter esses quadros de anosmia, perfeito. né? Se for o caso, tem casos e casos, né? Então a gente pode tratar várias coisas dentro da aromaterapia. Como você falou, o olfato e a pele. Então o olfato a gente vai pelo olfato, a pele a gente vai passar um Rolon, por exemplo. Perfeito. Né? E aí dá para acalmar, por favor. Dá para acalmar, a gente pode colocar uma coisa para estimular. Dá. Vou falar da questão que você falou. Esse é energia. Esse é energia, Ótimo. Muito legal, porque é um rolãozinho, né? Que você passa e sente, né, o aroma. E aí deve ter uma... Em questão de segundos você já sente o benefício. Mas deve ter um protocolo para fazer isso, né? Então Sim, tem a que gente concentrar passa, e inalar algumas vezes para você ter o benefício. Você faz um trabalho de inalação, de cheirar e aí entrar em contato com o óleo. Legal. E isso é feito através de uma anamnese, né, em consulta, sabendo todas as questões físicas do paciente, as questões emocionais, para a gente entender não só a causa, por exemplo, uma dor que está associada a uma determinada emoção, como você estava falando anteriormente, a dor que é causada por um estresse. Então, a gente vai atuar na dor, né, com um óleo específico de dor, anti-inflamatório, que vai ajudar, analgésico, mas também na causa, que é o estresse. Fantástico. Que aí a gente vai atuar nesse processo também, que hoje é um dos maiores fatores, né, de doenças, é o estresse, né? E aí você estava falando da questão do parto, a gente tem alguns óleos essenciais muito significativos para trabalhar nesse momento. Tanto é que a mulher ela não pode usá-los durante a gravidez e na gestação, porque ele estimula o trabalho de parto, como o jasmim, por exemplo, que é um óleo usado também na hora do parto. Precisa ter muita responsabilidade, porque não é porque é natural que você pode usar qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer momento. Então, com muita responsabilidade. Pensar em quem, por exemplo, tem o costume, o hábito, trata e previne questões de saúde e de ordem de qualidade de vida com aromaterapia. Talvez já no planejamento familiar, nessa tentativa de engravidar, já deva rever. Agora, com certeza, no positivo, você já deu ali o positivo, o exame, está grávida, tem que mudar. Tem que mudar. E tem que tomar cuidado, na verdade, né? Tem que tomar cuidado. A gente tem muitos óleos que podem ser usados aí durante a gestação. Como a lavanda, por exemplo, que é um óleo calmante, relaxante. Lavanda parece... Não tem contraindicação lavanda, né? Não, lavanda é o único óleo que pode ser utilizado, não tem contraindicação. Pode usar puro na pele, porque alguns óleos eles mancham. Como cítricos, por exemplo, que se você se expõe ao sol, mesmo numa base, porque, por exemplo, esse Rolon, ele tem uma base alcoólica. Então, a gente pode fazer a base tanto alcoólica como a base vegetal. Tá bom. Então, você vai passar na pele com um carreador, que a gente chama. E aí, o cítrico, se você se expõe ao sol, ele queima a sua pele, como o limão. Né? Quando você sai, você faz uma bebida com limão e aí você sai no sol, ele queima a sua pele. É manipulado.
É manipulado, é. Tá. São blends aromáticos, né, que a gente chama. Tá, então também é importante manipular em lugares confiáveis. Sim, aromaterapeutas que que manipulam ou uma farmácia de manipulação que faz essa manipulação. Perfeito. Então tem o bem-estar, as sensações, e aqui dá pra gente... Eu falei do parto, só uma das situações, mas para quem tem medo, por exemplo, de viajar de avião e vai ter que encarar, às vezes é uma oportunidade grande de trabalho, a pessoa tem que ir, não tem como se recusar. Porque a vida inteira você pode escolher fazer viagens que você não precisa ir de avião, né? Sim. E aí, tudo bem, é uma escolha. Tá te limitando de algum jeito, porque não tem como conhecer tanto lugar sem a via aérea. Porém, numa oportunidade como essa que você fala, não, eu tenho que encarar, eu estudei para isso, eu busquei a vida inteira essa oportunidade, ou outras situações, uma apresentação para quem é mais tímido, uma palestra... Dá para trabalhar isso? E aí, vamos pensar que pegou de surpresa alguém que está assistindo agora a nossa entrevista, esse bate-papo, e fala, olha, é comigo. Porque eu tenho um desafio agora, eu tô nervoso. Quanto tempo antes dá para começar para ter bons resultados na performance, para ficar mais calmo? Vai depender muito da questão, por exemplo, você falou do medo, né? A gente precisa ir lá na raiz desse medo, para tentar entender. Então, às vezes, não é de uma hora para outra, mas a gente tem recursos que a pessoa pode usar durante o processo aí, antes, para poder chegar e ficar mais calmo, até levar com ele, para poder usar na hora e trazer aquela sensação de bem-estar. Porque a gente sabe se é um trauma, né? O que levou a pessoa a ter esse medo? Por que ela tem um bloqueio numa apresentação, mesmo que a plateia seja pequena, né? Então, você precisa desbloquear, e aí, às vezes, a terapia é necessária e complementando com a aromaterapia. Agora, até criança pode usar? Pode. Porque, olha, hoje, assim, época de prova começa já, acho que é no primeiro ano. Já tem, e pensar na minha época, era o pré. Primeiro ano de hoje era o meu pré. Então, assim, as crianças são muito pequenas, né? E já tem essa responsabilidade, prova, trabalhos, precisa da concentração, né? Dá para lançar mão ou tem contraindicação quando é criança? A gente pode usar alguns óleos, tem alguns que são contraindicados para crianças muito pequenas, como, por exemplo, o eucalipto, que é muito utilizado, às vezes, para questões respiratórias. Mas criança muito pequena, até 7 anos, a gente não recomenda. Mas, por exemplo, para concentração, para estudar, para foco, Agora a gente tem muitas crianças com TDAH, então a gente tem protocolos de aromaterapia para isso, que ajudam bastante. E a gente sabe que, às vezes é muito difícil, porque a criança ela tem muitos estímulos hoje. Celulares, televisão, tablets, isso tira muito a concentração. Então a gente precisa fazer um trabalho aí de começar... Né? Um treino, quase um treino. Mas dá para utilizar. E eles são muito receptivos, eles respondem muito rápido. É só o eucalipto, que é acima de 7, ou a aromaterapia acima de 7, de modo geral? Não, só o eucalipto. E aí, por exemplo, óleos como canela, cravo, que são muito fortes, né? Tá. Mas, assim, um cítrico, como a laranja, uma lavanda, Vale respeitar... criança pode ter, e depois a gente vai ganhando ferramentas na vida adulta, né? Mas criança pode ter muita sensibilidade a cheiros. Sim. Né? Então, às vezes, a gente tem uma expectativa para que o filho use o perfume, tanto o menino quanto a menina, um creminho ali que já está na transição para um kids, né? De bebê para kids, que já é mais cheiroso. Às vezes, a criança não gosta, ela demonstra incômodo. Pode, claro, ser um processo alérgico de algo que está no DNA daquela família, mas a minha pergunta é justamente sobre isso. Tem que respeitar a criança, ou de repente, essa formulação, se eu te der essa informação, olha, meu filho não vai muito com cheiros, não, já faz mais fraquinho. Com criança, a gente sempre faz uma concentração menor. Mas é difícil eles não gostarem. Sabe? Eles amam os óleos essenciais. E, assim, você percebe que, às vezes, a mãe vem por uma questão, começa a usar e aí pergunta, eu posso usar com a minha filha?
E aí pode passar na sola do pé o creminho para dormir melhor, para ter uma noite de sono. Então eles costumam gostar muito, assim, é muito difícil não ter adesão, porque a gente costuma trabalhar com óleos mais fáceis, né? Como eu falei, os cítricos, a lavanda, não vou colocar um patchouli, que é um cheiro mais forte, ou às vezes um amadeirado como um vetiver, que é um cheiro também bem forte. Então existem esses óleos aí que eles gostam muito. Agora, vale, pode, tem resultado. Sabe aquele difusor da tomada? Porque a gente tem esses difusores que eles saem até com vaporzinho, são mais sofisticados, mas tem uma... Eu tenho na minha casa, por exemplo. E aí você pode colocar tanto óleo essencial naquela tomadinha, assim, normalmente é de porcelana, enfim. Faz o efeito. Então, é possível lançar mão desses dispositivos, até esse mais simples, que é o que eu tenho em casa também, para tornar o ambiente ali mais calmo, de você ter o benefício dos moradores ali, até diariamente, porque se você consegue fazer de modo que não fique irritativo para ninguém ali no ambiente, você pode ter um ambiente com esse cheirinho para chamar de seu e todo mundo entrando nesse clima, né? Sim. Eles são muito práticos, né? Tanto de tomadinha como aquele ultrassônico. Hoje eles têm um custo bem acessível. Melhorou demais, é verdade. Antigamente o de ultrassônico você pagava R$300, hoje você paga 50. Então você pode colocar na casa, pode também da tomada. O da tomada ele tem um espaço menor, você abrange um espaço menor, né? Você precisa de mais dispositivos para fazer o ambiente. Precisa de mais tomadas para poder fazer. Mas você pode usar no quarto para ter uma noite de sono relaxante. Legal. Você pode usar na casa quando você vai receber uma visita, por exemplo. Então você coloca um aroma mais cítrico. E aí a diferença do óleo essencial para uma essência sintética é que o óleo essencial ele tem todo esse apelo terapêutico. E a essência não, a essência ela tem componentes de óleo essencial, tem frações de óleos essenciais, mas ela tem outros químicos ali que tiram esse benefício, né? Ela só trabalha com a memória, porque aí a gente sente aquele cheiro e lembra de alguma questão que a gente vivenciou, como eu tinha falado anteriormente. O óleo essencial, assim, uma gotinha. Às vezes você só precisa de uma gotinha para resolver ali aquela situação e pode servir o ambiente, ou se é um lugar maior, umas 3, 4 gotinhas. Então, usa pouco, né? Pouco. Ele já vem pouquinho. Ele tem o custo mais elevado. Sim, mas né? vale a pena. Mas, por exemplo, um vidrinho desse aqui tem 200 gotas. E se você vai usar 2, 3 gotas por dia, isso daqui vai durar muitos meses. Sim. Então, assim, e a essência ela é um pouco mais forte, um pouco mais agressiva. Não que ela seja ruim, tá? Não é. Mas é que o óleo tem os benefícios agregados aí, né? Você falou de TDAH nas crianças, não posso deixar de falar isso. Tem um monte de criança ainda sem diagnóstico, porque os médicos precisam de ferramentas para fechar o diagnóstico, mas a mãe, a família, tem essa queixa. E, às vezes, não é TDAH. Às vezes é só uma criança com alguma dificuldade ali naquela concentração, uma criança mais agitada. Vale e pode lançar mão dessa ferramenta, né, como um complemento e especialmente hoje até médico de adulto, mas especialmente quem trata a criança, gosta muito dessa abordagem o mais natural possível, né? Sim. Hoje a gente tem até o olhar do psicólogo que faz, o neuropsicólogo que faz essas avaliações, às vezes recomendam, né? Então, a aromaterapia a gente dá para trabalhar tanto com a psicologia, com a medicina, com todas as áreas. A gente fala que a gente conversa com todas as áreas que são importantes aí para estar fazendo esse tratamento integrativo mesmo. Então, dá para usar, sim, desse recurso e tem sido uma grande ferramenta aí para alguns pais e para algumas mães. Vamos falar de saúde da mulher, então? Porque eu comecei esse programa falando da menopausa, eu vou encerrar esse programa também nesse foco aqui. Acho que hoje os 3 temas foram bem linkados. Dá para lançar a mão de aromaterapia também? Dá. A aromaterapia é uma ferramenta sensacional para trabalhar a saúde da mulher, porque a gente tem os óleos específicos para trabalhar os fogachos, que você falou anteriormente, a questão do sono, para ajudar no ritual de sono, né? Quando a gente está fazendo aquela higiene do sono. Tem a questão das oscilações de humor também, a gente tem óleos que atuam diretamente nessa fase. Nesse momento, a mulher passa por várias transformações, né?
a gente começa lá no climatério, onde já começa a ter os sintomas que parecem muito uma TPM, mas muitas coisas já são do climatério, que está entrando que vai entrar na menopausa. Então, a gente tem essas ferramentas que a gente pode estar fazendo uso delas, além de trabalhar todas as questões emocionais, né? Do envelhecer, da aceitação da menopausa, de você não ser uma mulher mais fértil. Então, tem um apelo tudo psicológico isso, muito grande, emocional, né, na menopausa. As mulheres sofrem muito com essas questões, né? E hoje o limbo, né? Então eu falo que às vezes o climatério é um grande limbo, porque pode durar muito tempo o climatério e você não está na menopausa ainda, então às vezes você acha que não justifica as alterações que você já está tendo, porque você não está na menopausa, você segue menstruando, né? E aí um grande limbo que você não vê explicação e o corpo sofrendo. Então dá sim para trabalhar tudo isso. E aí você faz o quê? Uma anamnese, né? Para entender o que essa pessoa precisa. Pode estar em várias áreas, né? Sim, uma anamnese completa, junto com acompanhamento médico, Sim. né? Porque a gente tem que olhar também todas essas questões hormonais, porque é onde os hormônios começam a cair, então a gente tem que saber exatamente o que está acontecendo. Não sou contra a reposição hormonal, mas eu acho que existem formas de você tratar disso de uma forma natural, e se a mulher não quiser fazer isso, dá sim para fazer, né, dessa forma mais natural. E aí, o estilo de vida dela, a gente vai entender, né, alimentação, atividade física, controlar o estresse, que são os pilares que a gente precisa aí para passar por uma menopausa aí saudável, né? Quem faz costuma se apaixonar. Né? Sim. E depois ir ganhando cada vez mais ferramentas até para falar sobre a aromaterapia, que muita gente tem dúvida, né? Sim. Vou deixar o contato aqui da Solange, @eusou.solangelima. @eusou.solangelima. O WhatsApp é 11 99024 9345. Volte sempre, Solange. Obrigada por ter vindo hoje. Obrigada, agradeço. Obrigada. Volte sempre. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco. Fique com Deus. Te vejo amanhã. Tchau.